Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa noite, recebendo Mark Moraes e todos os nossos participantes. Quero registrar desde já que a OAB Espírito Santo, através da Comissão de Direito Internacional, traz para o nosso conhecimento, para melhorar, acrescentar ainda mais os nossos conhecimentos, o Mark Moraes, advogado, o único brasileiro, né, que advoga nos Estados Unidos para as maiores agências de imigração do governo federal americano, incluindo as seguintes funções. Ele é promotor de imigração da agência ECA nas Cortes Federais, é oficial de asilo político e refugiados junto ao UCIS, oficial de imigração junto ao UCIS e policial federal de imigração e alfândega junto ao CBP no Aeroporto Internacional de Miami. Então, com todas essas credenciais, eu passo a palavra ao Mark Moraes, desde já dando boa noite a ele, e dizendo para que ele fique à vontade para nos esclarecer como é advogar nos Estados Unidos, como que foi essa batalha, essa evolução para chegar tão longe na profissão em um outro país. Então, desde já, Mark, seja muito bem-vindo e passo a palavra para que possa fazer as suas considerações. E desde já quero registrar que esse webinar está sendo gravado e vai ser transmitido através da OAB, da nossa TV OAB, e também vai ficar no YouTube para quem não puder assistir, acessar o link e poder colher essas informações tão importantes que receberemos nessa noite. Então, Mark Moraes, por favor, tendes a palavra. Ótimo. Boa noite a todos. Primeiramente, Stenil, muito obrigado pelo convite aí do pessoal encarregado da Comissão de Direito Internacional da OAB do Espírito Santo, que tem como presidente também um querido colega que eu tive a oportunidade, eu morei um bom tempo aí em Vitória, no Espírito Santo, e sou contemporâneo aí do Dr. Risk. Formamos no mesmo ano na FDV. Muito legal. Então eu tenho um carinho, um apreço muito grande aí pelo Espírito Santo. Eu não sou daí, mas originariamente eu não sou daí, mas morei aí muitos anos e tenho família ainda no Espírito Santo, em Vitória. Minha esposa é de Vitória, capixaba. Então, tenho um carinho muito grande por essa terra aí, e é um prazer estar falando com todos vocês. E minha carreira... Só para registrar também que o Dr. José Carlos Risk, nosso presidente, deixou um grande abraço para o Marco. Não esqueça, não. Dá o meu abraço. Obrigado. Eu já estava esquecendo. Um grande abraço aí do nosso presidente, de toda a nossa OAB, para o nosso colega aí, Mark Moraes. Tá certo? Muito obrigado. Eu que fico agradecido aí. Um abração aí para o Zé Risk aí. Então, Stenil, a minha história com o direito, ela começou em Vitória, no Espírito Santo, né? Eu fiz faculdade de Direito aí, terminei a faculdade, logo eu passei na prova aí da OAB, mas eu tinha aquela vontade, aquele sonho de continuar a minha carreira nos Estados Unidos. Eu explico o porquê dos Estados Unidos. Meus pais foram imigrantes nos anos 70 e me deram de presente, eu diria que hoje eu trabalho com imigração e eu vejo que é um grande presente ter nascido nos Estados Unidos e ter sido americano por nascimento, né? Então, eu não tive que enfrentar o caminho, às vezes, muito longo e árduo que muitos imigrantes enfrentam de tentar algum visto, alguma residência permanente nos Estados Unidos. Eu fui agraciado aí e eu tenho dupla cidadania, nato nos dois países, brasileiro e Estados Unidos. Então, eu não tenho problema nenhum de ter pego uma cidadania e correr o risco de perder a do Brasil, enfim.
porque eu sou a cidadania originária ali, né? Então, eu tinha essa vontade de prosseguir a minha carreira nos Estados Unidos, e vim para cá em 2005. Saí de Vitória, só fazendo um panorama um pouco da minha história para eu chegar ao ponto de como é advogar aqui, né? O que as pessoas que tiverem interesse, aí, principalmente aqueles que estão começando na advocacia hoje e vislumbram uma experiência internacional. A juventude tem muito interesse, realmente, em expandir. Realmente. Eu só quero fazer um parênteses, Tenil. Muito obrigado pela apresentação, você ter mencionado os lugares onde eu trabalhei. Eu não trabalho mais com o governo federal americano. Hoje eu tenho meu próprio escritório. Eu utilizo toda essa experiência, né, que eu adquiri trabalhando do lado de lá do balcão para hoje representar os clientes, né, que queiram imigrar ou investir nos Estados Unidos. Mas eu trabalhei nessas 3 agências realmente que você mencionou. Depois eu falo um pouco sobre elas também. Perfeito. Então, eu vim para cá e, honestamente, eu não fiz um dever de casa que eu recomendo que todos façam. Eu não planejei, eu não pesquisei muito a respeito. Então, para mim, eu vi aqui, comecei a pesquisar quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Como eu não tinha que me preocupar com a questão de visto, eu falei, eu vou e lá eu vejo o que vai acontecer, né? E cheguei, fui entregar pizza, fui trabalhar como manobrista em condomínios de luxo, isso um advogado brasileiro aqui enfrentando tudo isso aqui. E fui pesquisando como eu, que sou advogado em outro país, teria que fazer para advogar nos Estados Unidos. Então, eu descobri que teria 2 formas. Uma, ou você faz o chamado LLM, que é o mestrado em leis, o Masters in Law, tá? Que é um curso mais rápido, ou você faz o chamado Juris Doctor, ou doutor em leis. É um doutorado mesmo. O direito aqui nos Estados Unidos, ele não é igual no Brasil, onde você termina o 2º grau, né? E vai fazer direito, por exemplo. Você sai do secundário e pode fazer uma faculdade de direito. Aqui, não. Você precisa ter antes um bacharelado em qualquer área, 4 anos, para depois, sim, você poder fazer o Juris Doctor, o doutorado em leis. Então, direito aqui levaria uma pessoa do início ao fim 7 anos. 4 de bacharelado e mais 3 do Juris Doctor, que aí é só concentrado em matérias de direito mesmo. Eu poderia ter feito um LLM, que é 1 ano, que é um mestrado em direito, por ser um advogado estrangeiro, eu poderia fazer o LLM, mas só alguns estados, poucos estados americanos, deixam uma pessoa fazer a prova da OAB, do bar daqui, né, apenas com o LLM. A Flórida, como eu vim para a Flórida no início e queria, né, permanecer na Flórida, a Flórida ela tem um protecionismo muito grande para os advogados aqui. Então, a Flórida exige que a pessoa tenha um doutorado em leis, um Juris Doctor, para poder fazer a prova do bar daqui da Flórida. Foi por isso que como eu queria advogar na Flórida, eu fui por esse caminho, um caminho mais longo, mais caro, né? Porque quanto mais anos de faculdade, é mais dinheiro envolvido. E quem busca o LLM, o outro caminho, de 1 ano, poderia fazer a OAB, por exemplo, de Nova York. Muitos advogados estrangeiros acabam fazendo o LLM para poder fazer a prova de Nova York, por ser um caminho mais rápido e menos custoso. Mas o meu objetivo era passar pela experiência de uma faculdade de direito mesmo aqui nos Estados Unidos. Então, eu
E aqui é o seguinte, não é apenas no Brasil, igual você faz um vestibular, se você passou na prova do vestibular, você é aceito ali na faculdade, né? Por exemplo, você faz a prova do vestibular, eu acho que hoje não é mais vestibular, né? Mas na minha É o época Enem, né? era o Enem, né? Na minha época era o vestibular, é, e sua nota te credencia ou não a fazer aquele curso naquela faculdade. Aqui é, existe uma prova bem mais simples, entre aspas, que é o Law School Admission Test, ou o teste de admissão para faculdades de direito, que são questões mais, não tem questão de química, física, é mais raciocínio lógico, interpretação de texto, coisa que eu não dominava muito, e não domino ainda. E interpretação de texto, sim, mas raciocínio lógico, aquele, num caminhão tem 10 caixas, cada caixa tem não sei quantas flores, aí aquele raciocínio lógico ali, né? E você faz aquela prova e você tira uma nota naquela prova. Com essa nota, você envia para as faculdades que você pretende cursar. E, além disso, seu currículo, uma carta dizendo por que você quer estudar ali e por que a faculdade teria que te aceitar. De preferência, cartas de recomendações de profissionais já na área te recomendando. Então, por isso que, desde o bacharelado e dentro da faculdade de Direito, as pessoas procuram sempre, nas férias, fazer um estágio em algum lugar para você já ter alguma coisa no seu currículo para facilitar você ser aceito para uma faculdade. Eu apliquei, é uma aplicação mesmo que você faz, para 4 universidades aqui no sul da Flórida, tá? Que eu não queria sair de Miami, eu moro em Miami, e eu apliquei para as 4 maiores aqui do sul da Flórida. Eu fui rejeitado nas 4. A minha primeira aplicação fui rejeitado nas 4. Minha nota não foi tão boa, não foi tão ruim, mas não foi tão boa. E, enfim, me rejeitaram e eu não desisti. Eu enviei um pedido de reconsideração para uma das faculdades que eu queria mais estudar nela, porque essa faculdade ela iria aceitar vários créditos da minha faculdade de Direito no Brasil, e com isso eu eliminaria praticamente um ano das matérias opcionais, das eletivas, e eu apliquei e, na insistência ali no pedido, ali a gente usando o jeitinho brasileiro já, não desisti logo de cara, eu fui aceito, e em agosto de 2007 eu comecei, 2007 é isso, eu comecei os estudos de direito aqui. E eu posso dizer que, como eu já fiz direito no Brasil, e olha que, assim, respeitando todas as demais universidades, faculdades, eu acredito que eu fiz em uma faculdade bem conceituada na questão do direito aí no Brasil, e comparando com os estudos aqui, a exigência daqui é daquela de fazer o aluno chorar aqui, de tanto que te cobram, de tanto que te puxam, que você tem que estar preparado para cada aula, na ponta da língua ali, são estudos de casos, né? É common law aqui. Então, você tem que ter, às vezes, te mandam ler um caso de 1850 da Suprema Corte, uma decisão, 60 páginas, de uma linguagem, um inglês. Primeiro, né? Eu já vi com um inglês macarrônico para cá, né? Né? Ainda mais o direito, né, que tem uma linguagem própria, né, e muito complicado. Exato. Apesar de ter nascido aqui, eu fui criado minha vida toda no Brasil. Meus pais sempre falaram comigo em português em casa, então, se você não pratica, você vai perdendo, enfim. E foi isso que aconteceu. Eu me deparei numa sala de aula, assim, com meus colegas de sala de aula americanos, né, natos, assim, e eu com
tendo que, muitas vezes, ser chamado para reexplicar um caso lá na frente para a turma toda. Tá? Então, você imagina. E acontece isso, o professor ali, dependendo do professor, ele tem um mapa dos assentos e quer que você, na aula dele, pelo menos, sente no mesmo lugar toda a aula, porque ele olha ali no mapa e ele escolhe assim, hoje é o Mark que vai explicar esse caso. E é o que eles chamam de método socrático. O professor não vem apenas e te dá a matéria ali, né? A gente está acostumado aí, pelo menos na minha época foi assim, o professor vem, a matéria hoje é essa, e ele te dá tudo ali, te explica toda aquela matéria ali. O professor aqui não. Eu acho que é até um dinheiro fácil, porque ele inicia uma discussão e deixa os alunos discutirem. Ele só vai, faz uma pergunta-chave e a aula praticamente é dada dessa forma. Com os alunos criam, né? Criando ali aquela discussão, e por isso que você tem que estar muito bem preparado, porque você vai ser chamado. Ou hoje ou amanhã você vai ser chamado. Você não sabe o dia que você vai ser chamado, então você tem que todo dia estar preparado. E tem professor que, se ele vê que você não está preparado, te bota para fora de sala de aula. Olha. É bem assim, dependendo da faculdade, da matéria do professor, a exigência é altíssima. E a grande parte dos cursos de direito aqui, ela é feita para você não trabalhar. Coloca uma matéria às 10 da manhã, outra matéria às 2 ou 3 da tarde, ou seja, matou sua manhã, matou sua tarde, você não consegue conseguir conciliar com o emprego assim. Óbvio, tem alguns cursos aqui que já estão fazendo cursos, aulas mais à noite, mas em sua maioria, as faculdades de direito é assim. E eu entendo por quê, porque a cobrança é tão grande que eu fico imaginando como que uma pessoa conseguiria trabalhar e conciliar isso ao mesmo tempo. É muito difícil. Só para ter um exemplo, no Brasil, eu fiz administração na UFES da parte da manhã e direito na FDV à noite. Eu fiz os 2 cursos paralelos. E ainda à tarde, meu pai tinha um comércio no centro de Vitória, eu ia ajudar na loja lá no centro de Vitória. Então, eu consegui fazer 2 faculdades e ainda trabalhar ao mesmo tempo. Isso aqui na faculdade de Direito é impossível. E porque também tem o seguinte, eles têm um coeficiente de notas ali, é uma curva, as notas são A, B, C, D, E, F, enfim. E eles são obrigados a colocar tantos alunos com nota A, tantos com nota C, e reprovar outros alunos. Então, as notas, as provas, elas são comparadas. Por exemplo, você pode ter ido muito bem numa redação, numa discursiva, uma prova de 0 a 10, você tirou 9. Excelente nota, né? Mas o resto da classe, a maioria tirou 9,5, 9,8, você ficou... Eles comparam as notas. Então, é óbvio que tem a parte objetiva, não tem como comparar. Ou é A, ou é B, enfim. Mas a dissertação, os pontos que você levantou ali, ela é comparada com outras pessoas. E, por exemplo, no final, a minha sala tinha 60 alunos. No final do primeiro ano, 18 alunos foram dispensados academicamente. Expulsos, é a maneira mais sutil de dizer, dispensado academicamente porque ficaram abaixo da média ali. E você perdeu, não tem dinheiro de volta, você sabia, você assina um contrato sabendo do que você vai enfrentar. Um ano do seu tempo e um ano de mensalidades ali. Você pode até voltar, mas você tem que ficar um ano fora. Olha, eu tive uma colega... Eu ia até perguntar se poderia a pessoa retornar, né? Mas no caso aí tem que respeitar esse período de um ano
E pode ser para a mesma universidade ou não? Então, cada universidade vai ter o seu sistema ali, mas geralmente é assim. Essa que eu fui, você pode voltar para ela, mas tendo ficado um ano fora. Tá? Eu Entendi. tive uma colega que ela foi, no final de um ano, ela teve que sair e depois, né, tive uma grata surpresa que ela se formou um ano depois de mim. Ela voltou e conseguiu terminar, ela persistiu, enfim, é, viu o que ela tinha feito de errado da outra vez, se ajustou e passou, hoje é advogada, enfim. E aí são 3 anos assim. Eu consegui fazer em 2, porque essa faculdade me deu os créditos da faculdade aí no Brasil, porque o primeiro ano ele é de matérias obrigatórias, constitucional, processo civil, criminal, os, não, A são os base, né? pilares, a É. base do direito. No segundo ano, você tem umas obrigatórias e você tem que preencher alguns créditos com eletivas, as opcionais. Então, por exemplo, às vezes você tem em mente que você quer, às vezes, para a área de patentes, tá? Não é uma matéria obrigatória. Aí você pode escolher aquela eletiva e fazer. Então, eu teria que ter 30 créditos de matérias eletivas. Para ter uma ideia, cada matéria ela tem mais ou menos 3 créditos. Então, eu quase que eliminei 10 matérias eletivas, então eu pulei um ano aí de faculdade por não precisar de fazer as eletivas. Olha que bom. Precisei fazer apenas uma. Uhum. Aí, quando você se forma, né, aí que vem, você não pode advogar ainda, igual no Brasil, você precisa passar na prova da ordem, né? E aí é uma outra dificuldade também, porque é bem puxado aqui na Flórida, por exemplo, isso varia muito de estado, tá? Mas aqui na Flórida são 2 dias inteiros de provas. A prova é feita em Tampa, então todo mundo que quer fazer a prova da OAB da Flórida vai para Tampa e é num centro de convenções enorme e imagina, não sei, um ginásio grande aí no Brasil, cheio de cadeiras, e você já entra, já é assustador, já é amedrontador quando você olha aquele tanto de gente e tudo cronometrado, tudo bem monitorado ali, e são 2 dias inteiros, parte da manhã, parte da tarde, aí no outro dia, parte da manhã e parte da tarde. São 2 dias porque tem a parte considerada nacional, que se aplica a quase todos os estados utilizam essa parte nacional, e tem a parte estadual, as leis daquele estado. Direito de família, direito criminal, direito empresarial, de cada estado tem as suas leis, né? Então, você estuda também a lei daquele estado ali. Óbvio, tudo segue alguns princípios, né? Os princípios federais aí, mas cada estado tem o seu e por isso que você tem a parte daquele estado. E eu, logo que eu terminei a faculdade de Direito, eu não fui fazer logo a prova da ordem. Eu comecei a trabalhar, né? Não como advogado, porque eu não era licenciado ainda, e quando eu já tinha trabalhado um ano, eu falei, olha, eu tenho que agora fazer a prova da ordem e pedir demissão do meu trabalho, porque eu dediquei 62 meses inteiros estudando de 5 da manhã a 10 da noite. Eu me dava o luxo de tirar um dia na semana apenas, às vezes meio período para não estudar, às vezes para fazer alguma coisa mais social. Mas foram 60 dias estudando pesado para passar na prova da ordem, conseguir passar.
e me tornei advogado aqui na Flórida. E depois eu fiz também para Washington, D.C., que é a capital federal americana. E então, assim, para aqueles que estrangeiros, advogados estrangeiros, que querem vir cursar aqui nos Estados Unidos, são esses dois caminhos. Ou você vai pelo Juris Doctor, que é um caminho mais longo, ou você vai para um LLM, e aí você vai poder fazer a prova da ordem só de alguns estados. Quem quiser praticar aqui leis da Flórida vai precisar ter um doutorado em leis. Mas também, para quem precisa, quer continuar aqui, trabalhar aqui, além disso, tem que agora olhar a questão de visto, né, para permanecer nos Estados Unidos, visto de trabalho, enfim. Então, tem essa questão também. Mas quando uma pessoa ela já tem formada aqui, já passou na prova da ordem de algum estado, ela se torna bem procurada. Então, alguma escritório, alguma empresa pode acabar oferecendo para patrocinar o visto de trabalho para aquela pessoa. Tá? Mas para estrangeiros são duas preocupações. O estudo, são três, na verdade, o estudo, depois passar na prova da ordem e a questão do visto. Só uma pergunta, Mark. Com relação, por exemplo, aqui no Brasil, eu sou advogado aqui no estado do Espírito Santo, eu posso fazer a minha OAB complementar em outro estado, se eu quiser, mas mesmo que eu não quiser, eu posso ter até 5 ações em qualquer estado da Federação Brasileira. E então eu posso advogar no território nacional até com 5 ações, sem precisar da OAB complementar, suplementar. Aí também é da mesma forma? Não, aqui vai depender do estado. Tem, por exemplo, a Flórida, ela não tem carinho por nenhum outro estado, ou seja, ela não tem reciprocidade com nenhum outro estado. Tem estados que têm reciprocidades entre si, por exemplo, não lembro aqui ao certo, mas vou dar um exemplo mais fictício. Tennessee tem reciprocidade com a Carolina do Norte. Então, se você passou na prova, licenciado na Carolina do Norte, você poderia advogar no Tennessee. Fora isso, não tem essa questão de até o mínimo de casos, não. Se o Estado não aceita, você não pode dar parecer jurídico, opinião legal, representar alguém com leis daquele Estado. Agora, lei federal, por exemplo, imigração, eu sou um advogado de imigração. Imigração é considerado lei federal. Então, eu, sendo licenciado aqui na Flórida, se eu resolver um dia mudar, por exemplo, para a Califórnia, eu posso, sem pedir licença, advogar na Califórnia com lei federal, imigração, por exemplo. Entendi. Às vezes, crimes federais, se você for um advogado criminal, mesma coisa. Agora, tem um detalhe. Para você poder advogar em alguma corte federal, você precisa também enviar uma aplicação para aquela corte para ser aceito para advogar naquela corte ali. Tá? Então, por exemplo, aqui tem um circuito federal que cuida aqui da região, da Flórida e alguns outros estados. Para eu poder advogar no circuito federal aqui, eu preciso enviar meu pedido. Não é uma prova que você tem que fazer, mas você basicamente tem que mostrar que você está em boas kits com a OAB do seu estado, não tem nenhuma ação disciplinar, tem que pegar algumas referências, recomendação de pessoas que já são ligados a essa Corte Federal para dar o aval para você. Então, não é simplesmente, vou ali naquela corte e vou protocolar esse pedido. Não, você tem que ser aceito ali por aquela corte ali. Certo. Então, o caminho, mais ou menos, para quem quer advogar, ou é o Juris Doctor, ou é o LLM, e depois a questão do visto. Tá? Eu, como trabalhei logo em seguida, logo quando eu acabei a
a faculdade de Direito, eu fui trabalhar como policial federal de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami. Você, quando veio para cá, Stenil, você provavelmente passou por um oficial ali no aeroporto, eu não sei qual aeroporto que você chegou, o O'Hare lá de Chicago, né? Exato. E é um aeroporto conhecido por ter oficiais bem jogam pesado ali, Exato. E eu Agora com fui o Covid, então, pediram milhões de exames e comprovações de tudo, mas deu certo. Deu certo, ainda bem. Eu fui um oficial daquele no aeroporto aqui de Miami, né, o Internacional de Miami. Então, eu lidava ali com pessoas que querem vir, eu olhava a questão migratória e a questão alfandegária também, né, o que está trazendo, enfim. E logo em seguida, a imigração aqui, a maioria assim, das agências está dentro do Departamento de Segurança Nacional, que é o Department of Homeland Security, que foi criado. É um departamento relativamente novo, porque aqui nos Estados Unidos eles não são de criar ministério, tirar ministério, de acordo com o presidente que entra, né? Mas depois do 11 de setembro aqui, 2001, eles criaram o Departamento de Segurança Nacional, incorporando várias agências que eram de outros ministérios dentro de uma só, para ter maior controle sobre essa segurança. Então, o CBP, que você mencionou, o CBP, que é Customs and Border Protection, ou Proteção de Fronteira e Aduana, ele cuida aí dos portos, toda a entrada nos Estados Unidos é cuidado por essa agência, o CBP. E também tem a agência que é o SCIS, que você mencionou aí, que cuida dos pedidos de benefícios imigratórios. Então, se você está pedindo algum visto para trabalho, geralmente quem vai julgar esse pedido é um oficial do USCIS. O USCIS é United States Citizenship and Immigration Services, ou seja, serviço de cidadania e benefícios migratórios dos Estados Unidos. Eu trabalhei ali, eu fui julgando pedidos de benefícios migratórios, mas eu trabalhei muito tempo também como oficial de asilo político e refugiados. Então, pessoas de várias partes do mundo que estão pedindo refúgio nos Estados Unidos, asilo, eu entrevistava ali para julgar esse pedido. É uma agência também, é uma pergunta aí, né? É uma agência também que está dentro do Departamento de Segurança Nacional. E depois eu fui convidado aí virar promotor do ICE, o ICE, né? Que é a agência que seria mais temida pelos imigrantes aqui. Quando um imigrante é colocado num processo administrativo de deportação dos Estados Unidos, é como se fosse um mini tribunal ali, tem um juiz de imigração, tem o imigrante com o seu advogado e tem o promotor representando o Departamento de Segurança Nacional, dizendo para o juiz por que ele acha que aquela pessoa deveria ser removida dos Estados Unidos e o advogado defendendo por que ele não deveria ser removido. Então, eu fui um promotor, nessa época eu mudei para o Texas e trabalhei lá na Corte Federal de Imigração lá no Texas. E eu acho que teve uma pergunta, eu não sei como que você quer controlar isso. Isso, eu vou... mudou um pouquinho desse assunto que você está tratando, mas aí depois a gente volta para fazer essa pergunta. São várias, na verdade, são 4 perguntas. Uma pergunta com várias nuances aqui. Aí podemos dar seguimento e depois eu pergunto no final. Tá ótimo. Tá bom, Marisa? Então, fica tranquilo. Então, aí eu passei por essas 3 agências, que são as agências principais. Em algum momento, um imigrante que está lidando com vindo para os Estados Unidos, de alguma forma, vai ter contato com uma dessas 3 agências, né? Visto de turista, geralmente você não precisa, é tudo no consulado mesmo, você não precisa, aí é Departamento de Estado,
você não precisa lidar com o Departamento de Segurança Nacional. Então, o meu último cargo com o governo foi como promotor, foi quando eu resolvi advogar, né? Utilizar a experiência, ter meu próprio escritório e conduzir os casos aqui de pessoas que queiram vir morar, enfim, viver legalmente aqui nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Vamos assim, uma pergunta que me veio também à mente. Qual o custo também de advogar? O que paga de imposto? Quanto paga para a OAB, né, para a Ordem dos Advogados aí? Como isso funciona? É uma anuidade? É mensal? É sobre cada processo, cada trabalho? Como isso funciona? É uma anuidade e tem, no mínimo, uns 10 anos que não tem reajuste. Se eu não me engano, $275 por ano, aqui na Flórida. Cada estado vai ter a sua taxa, mas na Flórida, 275, geralmente se paga ali no mês de junho, julho. Perfeito. Um outro detalhe também por exemplo, a pessoa, para abrir o escritório, no caso, teria que ter alguém também, algum advogado que já tivesse a carreira, tivesse já o registro, para também credenciar essa pessoa, ou ela já, com a OAB, com o registro, enfim, já poderia abrir a sua porta e botar a sua placa logo lá na porta? Como é que isso funciona? Então, boa pergunta, Estenil. Isso também varia de estado para estado. Aqui na Flórida, você tem que ser licenciado na Flórida se você for advogar leis estaduais, né? Mesmo você não vindo advogar leis estaduais, um advogado de um outro estado vir para cá para advogar leis federais, ele ainda assim tem que abrir uma empresa, né, uma pessoa jurídica com o departamento empresarial do estado da Flórida. Então você registra o seu nome lá, né, para poder operar aqui no estado. Você tem que pagar mínimo ali uma taxa anual para poder operar no estado da Flórida. Tem estados aqui, são poucos ainda, mas isso vem crescendo, está criando uma força grande, porque na Flórida eu não posso ter como sócio um não advogado. Por exemplo, tem algum investidor que quer investir na minha marca, né, na Mark Moraes Law Firm, e o cara não é advogado, ele quer ser sócio para ter a garantia dele, ele não pode ser meu sócio, eu não posso ter como sócio um não advogado. Mas já tem alguns estados que isso é possível. Um não advogado sendo um sócio de um escritório de advocacia e podendo ter a divisão de honorários, enfim. Obviamente que esse não advogado ele não pode atuar como advogado, ele não pode também ter interferência sobre a independência jurídica ali daquele advogado, né? Então, a Flórida ela não gosta disso, porque ela acha que um sócio que é mais capitalista vai querer, às vezes, interferir na decisão daquele advogado. Por exemplo, o advogado tem um discernimento ali se vai aceitar aquele caso ou não, porque ele acha que não qualifica. Uma pessoa que não é advogada, muitas vezes, não, vamos pegar esse caso. Vai pagar, não tem problema, né? Então, mas o freio da sociedade tem que sempre ser o advogado mesmo, em estados que admitem um advogado não, um sócio não advogado. Então, alguns estados, eu acredito, Califórnia, na capital federal, né, Washington, D.C., me parece que o Arizona já está indo para o mesmo caminho. Então, isso já está ganhando uma força aí. Perfeito. Bom, aqui foram chegando, já tem várias perguntas, inclusive. Então, vamos começar assim, dando mais ênfase aqui em alguns detalhes.
Bom, a Clarissa quer saber se vai falar sobre o paralegal e cargos governamentais exclusivos para advogados, tipo concurso. Os cargos públicos são por concurso? Tem que ser advogado ou pode ser bacharel? Perfeito. Ótima pergunta. Bom, o paralegal, né, o paralegal, é um assistente do advogado, né? Ele não pode dar consulta jurídica, mas pode, é o braço direito ali do advogado para fazer principalmente a parte um pouco mais administrativa ali do processo, né? Existem cursos para paralegal aqui nos Estados Unidos, dão certificados, mas, honestamente, a grande maioria dos escritórios que vai contratar alguém como assistente jurídico ou paralegal, a nomenclatura varia muito, não exige um certificado dessa pessoa, tá? Óbvio, se tem alguém que já adquiriu experiência, por exemplo, com casos criminais, dando um exemplo, trabalhou em um outro escritório, começou às vezes como uma secretária ali, atendia telefone de cliente, lá dentro acabou sendo utilizada, foi ganhando aquela experiência com o criminal, ela vai ter muito mais abertura no mercado do que uma pessoa que tem um certificado de paralegal, que cursou, geralmente é um curso de 1 ano, mas sem experiência. Então, não é uma exigência para você trabalhar como assistente de um advogado, um paralegal, que você tenha um certificado de paralegal. Pode ajudar, claro, mas não é uma exigência. Sobre os cargos públicos aqui, tá? Claro que aqueles cargos públicos onde você vai estar trabalhando com o poder judiciário, que exigem a prova que você seja licenciado, e esse você tem que ser advogado. Por exemplo, você vai ser um promotor, você precisa ser um advogado, né? Mas os cargos que você não precisa advogar, eles não exigem que seja um advogado. Óbvio que se você for já advogado, mesmo naqueles posições em que não é exigido da pessoa ser advogado, você tem mais chance de conseguir aquele cargo, né? Por exemplo, oficial de asilo político e refugiados, que eu era advogado, mas não era uma exigência para aquele cargo ser um advogado. Porém, a grande parte dos meus colegas de trabalho eram advogados. Ou seja, em uma disputa ali, às vezes, de uma vaga entre um advogado com um não advogado, o advogado acaba saindo na frente, a não ser que estão contratando, às vezes, uma pessoa de dentro do próprio departamento, querem dar uma chance para ela ali, aí tudo bem. Mas, geralmente, em alguns cargos que você vai estar lidando com processos, eles dão opção para quem já é advogado ou, pelo menos, formado em direito. Tá? E não é concurso público. É uma análise de currículo, como se você estivesse aplicando para uma vaga, concorrendo a uma vaga, por exemplo, para uma empresa privada, uma multinacional, por exemplo. Então, não tem aquela questão de vou bem na prova e mesmo se eu não tenho experiência nenhuma, eu vou entrar naquele cargo só porque eu fui bem na prova. Aqui é uma análise de currículo. Você vai ter sua entrevista, você vai ter que... como se fosse uma contratação no setor privado, por exemplo. Certo. Bom, a Keila está perguntando assim: sou advogada há 6 anos, fazendo LLM em Nova York e depois o Bar. Estarei apta para atuar? Tá, boa pergunta. Você estaria apta a atuar, porém você não estaria apta a trabalhar nos Estados Unidos sem ter uma autorização da imigração para trabalhar. Então, você precisaria de um visto, tá, para De você trabalho, poder... né? De trabalho, né? Porque você provavelmente
tirou um visto de estudante para poder vir aqui fazer o LLM, tudo bem, o visto de estudante, só que aí depois que você forma como LLM, o visto de estudante geralmente dá a opção da pessoa trabalhar por um ano, ganha uma autorização de trabalho, tá? Ótimo, tá, ela está falando aí, aquela está falando que ela está vendo com o F1, que é o visto de estudante. Depois que você forma, aí você pode trabalhar por um ano para adquirir a experiência, por exemplo, num escritório de advocacia. Esse seu networking ali é que vai ser muito importante para aquele empregador virar para você e falar, ou você também, né, conversar com ele, para ele patrocinar um visto de trabalho mais longo para você, que possa até virar uma residência permanente, um green card, tá? O período de trabalho de um visto de estudante é chamado OPT, O de Oscar, P de pato, T de tatu. Esse OPT para áreas de ciência, matemática, engenharia, ele é de 2 anos. As outras áreas, esse OPT é de 1 ano. Então, você pode trabalhar por 1 ano. Então, é bom você estar desde o início fazendo contato com empresas, se você for trabalhar na área corporativa, né, da empresa. Tem muitas empresas que têm o chamado o in-house counsel, uma parte jurídica da empresa que cuida de toda questões jurídicas ali da empresa. Agora, se ela precisar de uma situação mais específica, aí esse corpo jurídico da empresa contrata um escritório especialista em uma determinada matéria. Então, mas quando você tem um LLM, né, um mestrado, e você já tem a licença para atuar, aí as suas chances aumentam bastante de conseguir um patrocínio para um visto mais longo, tá? Ou até mesmo um que patrocine para você receber o Green Card, que aí Green Card é residência permanente. Você, depois de 5 anos como residente permanente, se quiser, pode virar cidadã americana, aí ótimo. Certo. Foi feita uma pergunta aqui sobre se a prova, as questões, a prova fechada, como seria e quantas questões são. Certo. Bom, o número de questões eu vou ficar devendo, mas eu acredito que eram umas 100 questões, tá? E é o dia inteiro. A parte objetiva é um dia inteiro de parte objetiva. Eu estou falando aqui da Flórida. Cada estado vai ter um diferente. E é pergunta mesmo de constitucional, criminal, processo civil, de múltipla escolha. No outro dia, você faz a prova discursiva, aí te dá uma situação, né, e é uma historinha que eles te contam ali, e você tem que ter o olho clínico para identificar o maior número de situações possíveis, porque eles falam de uma forma tão sutil que você lendo, você não tem muita importância, mas aquilo ali é importante de você mencionar. Aqui, aí você discorre um pouquinho, mas coisa rápida, porque não tem muito tempo para escrever. Então, é um misto de conhecimento e rapidez, porque é tudo cronometrado e não tem muito tempo. Certo. Só um detalhe aqui. Um minutinho. A doutora Keila, ela informa aqui que ela já possui mestrado de Direito Empresarial que ela fez na Argentina. Isso ajuda? Não, é mestrado estrito sensu ou seria uma especialização? Se for mestrado estrito sensu, pode, às vezes, te ajudar a eliminar alguma... É uma especialização, ela falou. Não especialização. Aqui nos Estados Unidos não tem especialização. O MBA aqui é considerado um mestrado, né? O MBA, acho que no Brasil, geralmente é a nível de pós, né?
Então, não ajuda. Mas o LLM que você está pretendendo fazer, Keila, ele é um curso de 1 ano, então acho que é bom você aproveitar esse tempo para estudar, conhecer pessoas, fazer seus contatos, porque aí já é de 1 ano. Se você, às vezes, começa... olha, você já está querendo o visto EB2NW, que é o de residência permanente. É, Uh, o pessoal está tá, animado aí. tá animado, tá animado. Eu acho que agora, então, né, Estenil, que está abrindo as fronteiras aí de novo, a A partir do partir dia do dia 8, 8. do dia 8 aí, muita gente que É, está uma demanda reprimida aí, sem vir para os sim. parques da Disney. Então, Eu tive que ficar 15 dias no México para fazer a quarentena, fazer o é, PCR, para depois ir para Chicago. Então, vai ser maravilhoso essa liberação aí. é ótimo. É uma coisa, né? Você vai para o que os Estados Unidos estavam fazendo, que está fazendo ainda até o dia 8, vai para o México, gasta 15 dias de dinheiro no México e Uhum, se sobrar alguma coisa, você gasta aqui. Ou exatamente. porque você teve no México lá, não é para Tudo evitar que liberado. você não é para evitar que você se contamine. Você pode se contaminar lá, porque está todo mundo indo para o México ou para algum E antes de está vir para tudo, cá. e tá tudo muito mais liberado que do Brasil. Então E a é, é, quantidade de gente do mundo todo indo para lá, o risco de contaminação é muito maior muito e maior, exato. gasta dinheiro e os Estados Unidos perdem, né? Um grande capital aí. Não Não faz estava sentido. fazendo sentido algum isso. É Ainda isso bem que mesmo. acabou. É. Tem o André, está fazendo uma outra pergunta aqui, se o mestrado aqui no Brasil adianta de alguma coisa nos Estados Unidos. O mestrado, para você, como eu disse, para você fazer uma prova da ordem aqui, você ou vai precisar de um mestrado daqui, um LLM, ou você vai precisar de um Juris Doctor, que é o doutorado em leis, que é o de 3 anos. Dependendo da faculdade, você pode ganhar alguns créditos e terminar mais rápido, como foi o meu caso. Mas, para advogar, você vai precisar disso. Então, você pode ter pós-doutorado no Brasil, o que for, que você ainda assim vai precisar ou ter um LLM e fazer a prova de poucos estados que aceitam o LLM, ou o Juris Doctor, que aí todos os estados aceitam. Perfeito. A Letícia, ela ficou com uma dúvida, ela não conseguiu compreender direito se teria que cursar novamente a faculdade de Direito nos Estados Unidos, mesmo tendo no Brasil, indo para os Estados Unidos, teria que cursar novamente a faculdade de Direito. Tem que Essa cursar. Como eu disse, o direito aqui, você não sai do secundário e vai direto fazer uma faculdade de direito. Todo cidadão americano que quer fazer direito aqui, quer virar advogado, ele primeiro tem um bacharelado de 4 anos em economia, em business, em administração, enfim, um bacharelado de 4 anos, e só depois ele pode ingressar em uma faculdade de direito que são 3 anos. Alguns estados, eles aceitam advogados estrangeiros a fazerem apenas um mestrado, um LLM, que é um curso de 1 ano, e fazer a prova da OAB, do bar daquele estado. Como eu disse, a Flórida não aceita. Quem quiser vir para a Flórida vai ter que ter o doutorado, o Juris Doctor. Então, qualquer advogado estrangeiro ou vai ter que ter um Juris Doctor ou um mestrado americano antes de fazer a prova de algum estado. A Nádila, ela está em Nova York, ela diz assim, pensei em fazer o paralegal, pois financeiramente é mais viável em relação ao LLM. Mas agora já nem sei. Aí ela agora ficou na dúvida. O que você orienta ela aí? Olha, a sua intenção é o quê? É um dia advogar, ser uma advogada nos Estados Unidos? Você pode... você não precisa fazer um curso de paralegal para trabalhar como paralegal. Você precisa
ser licenciada como advogada para trabalhar como advogada. Então, se você quer pegar uma experiência em algum escritório de advocacia, enfim, trabalhar com leis sem ser como advogado, você pode fazer essa experiência mesmo sem ter um curso de paralegal. Às vezes, um escritório está precisando de um assistente que fale português, porque lida com muito comércio com o Brasil e tem muitos clientes brasileiros. Aí, mesmo você não tendo uma experiência em escritório, às vezes eles te contratam para isso. Ou às vezes você entra lá como um nível mais, né, um cargo mais menor e vai crescendo ali dentro. Mas se você quer advogar um dia, aí você vai ter que percorrer esse caminho, ou do Juris Doctor, ou do LLM, e depois fazer o bar. Certo. A Keila fez a pergunta sobre a questão da vacina, eu apresentando o PCR negativo, mesmo assim tenho que estar vacinada? Me exigiram o cartão de vacina. Então, eu não sei se a partir do dia 8 não vai ser necessário mais apresentar só o PCR funcionando. Já daria certo. Mas como eu fui agora, cheguei semana passada, me foi exigido tanto o teste quanto o Connect SUS, que registrou as minhas 2 doses que eu já tinha tomado. E, observação, se tomar e não tiver os 15 dias antes de ir para lá, também não dá certo. Tem que ter o tempo do vírus inativado, exatamente. Então, a partir do dia 8, a única coisa que foi isenta é a necessidade de fazer quarentena. Você ainda vai precisar comprovar que você tem a vacina, tá? E vai precisar comprovar que fez um teste negativo antes de embarcar. 72 horas antes. Né? Exato. Então, a vacina, antes era obrigatório, não era obrigatório apresentar a vacinação. Apenas a quarentena com teste negativo 72 horas. Uhum. Agora eles falaram, vamos liberar sem necessidade de quarentena, porém, vamos exigir a vacinação. Então, antes de embarcar, e outra coisa, quem faz, você quase, os aeroportos aqui não checam isso. Quem está checando isso é uma pessoa que trabalha numa companhia aérea no estrangeiro, validando um documento para poder entrar nos Estados Unidos. Então, assim, é meio contraditório, porque o cartão de vacina aí qualquer um pode escrever num papel, eu imagino, sabe? Sim. Então, mas é o que tem, é o que temos para hoje. A partir do dia 8 de novembro, pode vir para cá, sem fazer quarentena, desde que apresente comprovante de vacinação e teste negativo 72 horas antes. A Janaíne está pedindo o seguinte, como é o direito previdenciário nos Estados Unidos, a atuação é administrativa ou judicial, ela atua com aposentadoria de brasileiros residentes no exterior, aqui no Brasil. Interessante essa pergunta. O previdenciário aqui é administrativo também, então tem juiz administrativo que cuida do Social Security, né? E tem aí, você que trabalha com essa área, um tratado internacional entre Brasil e os Estados Unidos que pode computar o tempo de contribuição de um país no outro, enfim. Não é a minha área, então eu não sei direito como funciona isso, mas você poderia fazer utilizar seu tempo que você, às vezes, o que acontece? Uma empresa no Brasil, é uma multinacional, transfere um trabalhador para cá, ele trabalha aqui 3 anos, contribui aqui, e ele não poderia aposentar no Brasil porque ele utilizou esses 3 anos aqui, então acho que fizeram essa compensação para isso.
mas é na área administrativa. Obviamente, pode chegar a uma situação que você tenha que judicializar e entrar no poder judiciário com alguma demanda, mas geralmente é feito antes tudo administrativamente. Beleza. Em se tratando de inglês, você fez algum curso aí ou você indica algum curso? Como é que funciona isso aí? Então, é sempre bom vir com inglês. Eu tinha uma noção básica de filmes e gostava de ler livros em inglês, mas a conversação morando... Eu fiz um intercâmbio aqui também, mas eu tinha 17 anos, né? Fui novo e depois você não pratica mais, você acaba perdendo. Então, assim, eu tinha uma boa noção, mas não era um inglês fluente, o que me ajudou, e eu não fiz cursinho nenhum de inglês. Foi na marra mesmo, na faculdade. Ali eu tive que aprender o inglês na marra, porque eu estava competindo, é uma competição mesmo, contra alunos americanos fluentes na língua ali. Uhum. Então, às vezes, eu, para ler 10 páginas de um caso, me levava 1 hora, eles liam em 15, 20 minutos, um exemplo, né? Então, mas é sempre bom fazer cursinho e se expor. A imersão, né, que te coloca numa uma condição melhor. Você está ali tendo que utilizar o idioma, não ter vergonha de falar, porque eu vejo muitas pessoas acaba tendo vergonha. Tem que ser cara de pau, fala mesmo. O americano ele tem menos paciência com quem não entende o que ele está falando do que ao contrário. Então, se você, pelo menos o seu ouvido estiver legal e você conseguir fazer alguma coisa que ele está te falando, já ajuda muito. Então, e a primeira coisa, geralmente, que começa a melhorar quando você está estudando um idioma é a escuta. A fala, eu acho que sempre é um pouco mais complicado a conversação, mas a sua escuta já vai te credenciar. Então, recomendo, olha, assistir bastante filme em inglês, tá? Vai assistir um Netflix aí, algum filme, deixa ele em inglês, não bota legenda em português. Vai ler um livro, gosta de ler, compra o livro em inglês, vai demorar um pouco mais, deixa um dicionário do lado ali e vai marcando as palavras que você não conhece direito. E se tiver oportunidade de vir fazer um curso de inglês aqui, ótimo. Ok. A Fernanda está falando que ela ouviu dizer que na Califórnia permite fazer a prova do bar sem o LLM e sem o JD. Isso é verdade? É verdade, você teria que ter um mínimo de experiência. Eu não sei ao certo quantos anos seria ali na Califórnia, mas a Califórnia tem umas regras mais diferentes do resto dos Estados Unidos. Então, e na Califórnia, inclusive, eles estão ali com um projeto de lei, não sei se já foi aprovado, que uma pessoa, que você lembra que eu estava falando que tem estado em que um não advogado poderia abrir um escritório de advocacia desde que tenha como sócio um advogado, né? A Califórnia já está indo além e está dizendo que um não advogado pode abrir um escritório de advocacia sem ter um sócio advogado, porém, ele tem que contratar advogado para trabalhar para ele. Então, assim, vamos ver até como que isso vai funcionar aí. Vai funcionar, Tem muitas perguntas, estão chegando mais. Nós estamos com 19 mensagens novas aqui. Mas vamos lá. O que não der para responder por aqui, a gente depois encaminha e vamos fazendo as respostas, porque nós já estamos com mais de 1 hora de live. Mas vamos lá. A Gabriela fala o seguinte: ela é advogada, né? O doutor, como advogado de imigração nos Estados Unidos,
precisa de algum tipo de serviço de apoio, né? Tem interesse em prestar serviço nessa área, como, por exemplo, tradução. Então, como o doutor trabalhou nessa área de imigração, né, de repente... Sim, todo escritório, tudo que principalmente imigração, né? A gente está lidando com clientes que não são americanos. O americano não precisa de imigração. Então, quase todo documento dessa pessoa vai ser em uma língua estrangeira, tudo precisa ser traduzido antes de enviar para a imigração. Então, tem muito serviço de tradutor aqui nos Estados Unidos. Perfeito. Bom, tem um outro caso aqui, pede licença, inclusive, para fazer um relato. Ele atua há alguns poucos anos na área de direito internacional, foi inserido tendo em vista problemas recorrentes de exportações problemáticas com alguns clientes do escritório. Utilizei o The British Coffee Association e obtive uma sentença arbitral positiva. Isso ajudaria, colaboraria para aplicar o IB2NIW, ou realmente seria necessário um histórico acadêmico extraordinário, ou talvez colaboraria em tentar um visto L1 ou H1B? O pessoal aí tá sabendo, aí tá informando aí dos vistos. Aqui o negócio. já tá sabendo as letras todas dos vistos aí, hein? Bom, o EB2NW, para quem não conhece, o NW é National Interest Waiver, isenção por interesse nacional. Quase todo visto de trabalho aqui nos Estados Unidos, você depende de um empregador americano fazendo uma oferta de trabalho, patrocinando o visto, passando por um longo processo chamado de certificação laboral junto ao Departamento de Trabalho americano, onde a empresa americana que quer contratar o estrangeiro está falando assim, olha, Departamento de Trabalho, eu preciso contratar um estrangeiro porque eu não consigo preencher essa vaga com americano, ou não tem americano disponível, ou o americano não aceita o salário mínimo que está sendo ofertado. Então, a grande maioria dos vistos passa por um processo de certificação laboral e uma empresa americana patrocinando. Essa isenção do EB2, se a pessoa comprovar o que ela vai fazer para os Estados Unidos, os planos dela para os Estados Unidos é de importância nacional, o governo pode isentar essa pessoa de ter que apresentar uma empresa como patrocinadora, e aquele candidato pode ser o autopeticionário, é o self-petitioner. Ele mesmo, com capacidade adquirida, de experiência dele, e os planos dele forem de importância nacional, ele pode pleitear o green card dessa forma. É um visto interessante, está sendo bastante procurado aí. O L1 que ele mencionou, o L1 é visto o EB2NW, que eu disse agora, ele dá o green card. Em caso de aprovação, o resultado final é a residência permanente. O L1 é um visto de trabalho temporário, até no máximo 6 ou 7 anos, dependendo da modalidade do visto L. Mas ele precisa de uma empresa no estrangeiro, com uma empresa aqui, as afiliadas, e você ter trabalhado por uma empresa afiliada no exterior por pelo menos 1 ano antes da sua transferência. O H1B que ele mencionou, outra sigla aí, é visto de ocupação especializada, ou seja, a vaga em si, aquela ocupação exige uma especialização da pessoa. É um visto também temporário, não dá o green card, ele é de 3 mais 3 anos, tá? E ele tem uma cota de vistos de 65 mil por ano. Então, e essa cota chega rapidinho. Muita gente procura, principalmente a Índia. A Índia deve abocanhar grande parte do H1B. Quando ela atinge o limite de 65, vira uma loteria. Então, além de seu petição de H1B ser aprovada, você ainda tem que ser sorteado na loteria. Perfeito. Bom, o Antônio está perguntando aqui, fazer um breve resumo para o ingresso, né, no mestrado da Flórida, se possível, valores, tempo de duração e algum outro detalhe que julgar
necessário ou indispensável? O mestrado, geralmente você consegue terminá-lo em um ano, você completando todos os créditos ali. Provavelmente você... Porque o ano letivo aqui ele começa em agosto, geralmente. Pode ser que comece em janeiro, mas a grande maioria começa em agosto e termina em maio, junho do ano seguinte. Então, você fazendo todas as matérias aí, porque tem mestrado que você pode pegar menos matérias um semestre e você concluir em um ano e meio até 2 anos, né? Mas você consegue terminá-lo em um ano. E valores assim pode variar entre 30 mil a 60 mil dólares, dependendo da universidade, por Certo. ano. Ok. Bom, aqui já está até arrumando uma cliente aqui. Ó. A Nádila fala assim, seu escritório faz o EB2, NIW? Já está interessado, já passa o cartão. Trabalhamos, sim, com o EB2NW. O EB2NW é um visto bem complexo, mas que muitos profissionais brasileiros, empresários, profissionais, estão buscando esse visto justamente porque ele não tem essa necessidade de você conseguir uma empresa para patrocinar seu visto, porque realmente não é fácil conseguir um empregador que esteja disposto a patrocinar o visto. Às vezes, um patrocínio leva meses ou anos, e quando a empresa quer contratar alguém, ela precisa para amanhã ou para o mês que vem, não quer esperar o processo todo para poder contratar alguém, né? Então, o EB2 está se apresentando como uma boa opção aí. Certo. Uma outra coisinha assim, que é interessante a gente trazer é assim, como está o mercado aí, né? Já falou alguma coisa, mas assim para o brasileiro em si, né? Muitas das vezes a gente ouve, o brasileiro tem uma visão, né? Os americanos têm uma visão um pouco receosa, um pouco dos imigrantes e brasileiros. Então, assim, como isso funcionaria na prática aí, né? Porque, como falou, arrumar um patrão que vai chancelar a sua residência e se acontecer qualquer coisa nesse período que você está ali, a responsabilidade, em tese, seria do patrão, né? Porque chancelou a sua residência, a sua permanência. Então, e como isso funcionaria aí para brasileiros? Bom, primeiro, independente da nacionalidade, de questão de visto, o mercado americano hoje está extremamente aquecido. Você tem dificuldade enorme de contratar alguém. Então, todo lugar que você vai tem empresa contratando, escritório de advocacia contratando. Então, assim, o mercado de trabalho americano está extremamente aquecido. Momento Então, muito bom, então, né? muito excelente. Para quem quer contratar, está péssimo. Uhum. Porque não está tendo, tá? As empresas estão com dificuldades para contratar. Então, dependendo da cidade, da região metropolitana, então, assim, tá uma loucura. Então, mas aí, de novo, a questão do visto. Você só pode trabalhar se você não for americano, você não for residente permanente, você só pode trabalhar legalmente se você tiver um visto. A questão da chancela aí do empregador, ele não fica responsável se, por exemplo, a pessoa comete um crime fora do trabalho, né? Ela poderia ter problema de ordem civil, né? Se a pessoa faz alguma coisa ali e ela é processada por isso. Mas ela não fica responsável por atos que a pessoa faça fora dali de maneira alguma. É questão mesmo de ordem econômica empresarial daquela empresa, ela ter que esperar tanto tempo para poder contar com aquela mão de obra, né? Então, é mais nesse sentido mesmo que, às vezes,
a empresa acaba deixando de lado a contratação de um estrangeiro, porque, poxa, eu queria tanto contar com essa pessoa, parece ser experiente e tal, mas ela se depara, olha, você vai ter que esperar aí 1 ano até essa pessoa poder trabalhar para você. Uhum. Aí dificulta, realmente. Aí dificulta. Um outro detalhe, eu não uma consulta aqui também. Eu tenho a cidadania italiana, né? E isso modificaria alguma coisa para advogar nos Estados Unidos ou não? É a mesmo, Não, essa via crucis toda mesmo. é a mesma coisa. O que é interessante para quem tem uma cidadania italiana, e eu sei que aí no Espírito Santo muita gente tem, Isso. né? Por Cidadania isso até que eu italiana. estou perguntando, porque depois vai ficar salvo, muita gente talvez vai se É, beneficiar com essa informação. é. Então, existe um visto chamado E2. Aquele que a gente falou era o EB2, NW. Esse é o E2. Ele é um visto de investidor para países que façam parte de tratados comercial e de navegação com os Estados Unidos. O Brasil não é parte desse tratado, por isso que não existe E2 para brasileiro, mas muitos brasileiros com cidadania da Itália poderiam aplicar para o E2. Para o brasileiro, tem o EB5, que é o de investimento alto, US$ 500 mil, estava US$ 900 mil, teve uma decisão judicial recente, baixou para 500, mas está sob júdice ainda. E é um investimento, o EB5 é um investimento em uma área pré-aprovada pelo governo americano. Está querendo trazer economia, dinheiro para regiões mais carentes, enfim. O E2, você pode investir, um investimento de risco, tem que ser um negócio, um investimento de risco, não pode, vou comprar um apartamento e vai ser um investimento. Não, tem que ser um investimento de risco, ou seja, eu posso ter lucro com aquele negócio ou prejuízo, tá? Uhum. Então, e não tem um limite mínimo de investimento para quem tem um E2. E tem que ser substancial, o valor tem que ser substancial com o tipo de negócio. Então, por exemplo, vou montar uma padaria, US$ 100 mil para iniciar um projeto daquele, para ter a padaria já funcionando, pode ser o suficiente, pode ser um valor substancial. Agora, 100 mil, você vai abrir uma concessionária da Ferrari, aí não compra nem na roda, né? Então, assim, mas o que a gente vê é US$ 100 mil, 80, US$ 100 mil, dependendo do investimento ali, é o suficiente. Ele não dá o green card, ele dá a autorização para você trabalhar nesse negócio que você investiu, ele é concedido por 5 anos, renovável, ad eterno, desde que você demonstre que o negócio está funcionando e que precisa da sua presença aqui. Perfeito. O cônjuge do E2, mesmo não sendo italiano, por exemplo, uma brasileira, ela recebe uma autorização de trabalho e ela ou ele pode trabalhar com qualquer coisa. Ou não trabalhar, se não quiser. Entendi. Então, por exemplo, receber uma autorização de Facilita trabalho. de algumas formas. Então, assim, incrementa a renda ali do casal, entendeu? Beleza. Uma última pergunta, a gente agradece já de antemão toda essa disponibilidade, enfim, essa forma tão clara, direta, objetiva das respostas e esclarecendo muitos pontos importantes. Tem a pergunta do Luiz, que fala o seguinte: a filha dele nasceu em Miami em 2018. Há um caminho mais curto para conseguir o green card para os pais antes dela completar os 21 anos? Não, pela sua filha não, tem que esperar ela completar 21 anos mesmo. Foi mais ou menos o que aconteceu com os meus pais, depois que eu completei 21 anos, que eu pedi a residência e depois eles viraram, meu pai virou cidadão, enfim. Mas não tem. Agora, você pode, às vezes, buscar, dependendo do seu currículo profissional, algum visto, por exemplo, o caso do EB2, tem o EB1 também, inclusive tem colegas aí que acabaram conseguindo
aí do Espírito Santo, de Vitória, né, o visto sem a necessidade de trabalho, está pegando o Green Card já poucos meses aí. Mas aí é você se qualificar ou tendo uma oferta de trabalho para uma empresa americana que queira te patrocinar. Fora isso, por família, né, pela questão da sua filha ser cidadã americana, ela tem que ter 21 anos. Perfeito. Estão pedindo o contato do escritório, depois ele vai me passar e eu disponibilizo nas minhas redes sociais, aí na página da OAB também, tá certo? Então, doutor Mark, só gratidão, sucesso, mais sucesso. A gente, assim, tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Apareceu? Vamos lá. A última, hein? Porque o doutor Mark também tem que descansar, que o fuso lá já... Amanhã ele tem que trabalhar, tem que conseguir mais visto aí para o pessoal. Pode perguntar, Letícia. Meu fone acabou aqui, a bateria. Ah, tá. Tá me ouvindo, né? Sim, estou te ouvindo. Legal. Bom, ela pergunta o seguinte: esse visto EB2 para médicos libera o profissional para trabalhar ou se é necessário também fazer alguma convalidação do curso nos Estados Unidos? Uma coisa é ter o visto, outra coisa é ter a licença para praticar a profissão. Então, você pode vir a receber algum visto, porém, se você não for licenciado para aquele estado para trabalhar naquela profissão, você não pode exercer. Então, você precisa ser licenciado para trabalhar como médico. Tá certo. Mark, muitíssimo obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme receber você, todo esse seu conhecimento, toda essa experiência, né, conseguida desses anos todos. Aqui, o doutor Mark, o doutor Estenil, pela iniciativa dessa grandiosa, esclarecedora live. Então, assim, excelente, todos estão muitíssimo satisfeitos, e nós também, da Comissão de Direito Internacional, através da OAB do Estado do Espírito Santo, temos toda a gratidão ao doutor Mark Moraes por ter cedido esse tempo, ter essa disponibilidade para estar conosco nessa noite e esclarecer pontos tão importantes. Mais uma vez, muito obrigado. Estenil, eu que agradeço novamente o convite aí, obrigado a todos que participaram. Agradecimento especial para a Comissão de Direito Internacional da OAB do Espírito Santo, para o meu querido amigo Zé Risque aí. Espero ter trazido informações aí esclarecedoras aí de como advogar aqui nos Estados Unidos, enfim. Sempre que precisar de mim, eu me coloco à disposição. Tá certo. E a gente vai precisar, e a gente vai fazer, quem sabe, uma segunda etapa de informações aí. Aí vão aparecer aquelas pessoas que querem a especificidade, tá certo? Ótimo. Mas desde já, muito obrigado e tenha uma boa noite. E a gratidão também a todos os participantes aqui. E teremos mais outros advogados que estão atuando em outros países também. Nós vamos trazê-los para apresentar também como é advogar nesses outros países, tá certo? Acompanhe a gente aí que teremos mais novidades. E o Mark vai voltar, já estou falando, o convite já está feito. Tá muito certo, obrigado, então. Um abraço. Falou, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, com Deus.